Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula de hoje nós iremos falar sobre o cálculo de consumo de energia elétrica. Eu sou Josué Araújo e vamos começar mais uma aula. Para começo dessa aula nós iremos começar falando sobre o efeito Joule. Bom, o efeito Joule foi graças aos estudos do físico britânico James Joule, que possibilitou compreender as relações entre a corrente elétrica que atravessa um resistor e o calor dissipado. Durante a passagem da corrente elétrica, os elétrons colidem com os átomos do próprio resistor e nessa colisão, parte da energia cinética dos elétrons é transferida para os átomos e provoca o aumento da sua vibração. Consequentemente, ocorre o aumento da temperatura do resistor. Esse aumento de temperatura é conhecido como o efeito Joule. De acordo com ele, podemos afirmar que parte da energia elétrica é transformada em energia térmica. Então, pessoal, o efeito Joule é um fenômeno físico, que consiste na conversão de energia elétrica em calor, e esse fenômeno ocorre quando algum corpo é atravessado por uma corrente elétrica. As constantes colisões que ocorrem entre os elétrons e os átomos que compõem a estrutura do corpo fazem com que essa temperatura aumente, fazendo com que parte da energia elétrica contida nos portadores de carga seja convertida em calor. É graças ao efeito Joule que é possível converter a energia elétrica em calor, como fazemos em chuveiros, nas panelas elétricas, nas churrasqueiras elétricas, nos ferros de passar, entre outros. Então, o efeito Joule, ele ocorre em qualquer material condutor ou isolante que apresente resistência elétrica não nula. A partir da lei de Joule, é possível calcular a quantidade de calor dissipada por um condutor que é atravessado por uma corrente elétrica. Para fazer o uso dessa lei, basta calcular a potência elétrica no resistor e utilizar essa expressão, onde nós temos o P, que é a potência, igual ao R, que é a resistência elétrica, vezes o I ao quadrado, que é a corrente elétrica. Essa fórmula mostra que a quantidade de calor que é dissipada é diretamente proporcional ao quadrado da corrente elétrica, multiplicada aí pela resistência elétrica. O fenômeno de Joule, ele é mais expressivo em materiais isolantes, porque as resistências elétricas são geralmente mais elevadas. Entretanto, os materiais isolantes são percorridos por correntes elétricas intensas, e então é possível que surjam neles defeitos irreparáveis em razão do grande aumento de temperatura. Os principais riscos relacionados ao efeito Joule são decorrentes do aumento de temperatura em instalações elétricas. Então, deseja-se que os fios condutores e outros aparelhos eletrônicos operem em temperaturas seguras. No entanto, os fatores como instalações mal feitas, a presença de umidade, a poeira em excesso, fio descascado e oxidação de componentes eletrônicos fazem com que essas resistências elétricas aumentem, levando à dissipação de calor, uma maior dissipação, e desse modo aumenta as possibilidades de ocorrer incêndios,
Agora nós iremos falar um pouco da potência, né? A potência nada mais é que a rapidez com que determinado trabalho é realizado, ou seja, a medida do trabalho realizado por uma unidade de tempo. No sistema internacional, né, de medidas, representada pelo Watt, que é essa letra W aqui entre parênteses, foi em homenagem a um matemático e engenheiro James Watt, né, que aprimorou a máquina a vapor. No caso de equipamentos elétricos, a potência ela indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por uma unidade de tempo. Por exemplo, uma lâmpada incandescente, que em um segundo transforma 100 joules de energia elétrica em energia térmica e luminosa, terá uma potência elétrica de 100 joules. Então, pessoal, a potência elétrica, né, é por meio dela, muitas das vezes, na propaganda de certos produtos de eletrônico, destaca-se a potência. A gente pode citar os exemplos dos aparelhos de som, dos chuveiros e também das fontes de microcomputadores. Sabemos que esses aparelhos eles necessitam de energia elétrica para funcionar. Ao receber essa energia elétrica, eles transformam em outra forma de energia, elétrica, certo? Em nossas residências, os medidores conhecidos como relógios de luz, eles medem o consumo de energia elétrica e o expressam em quilowatt, né, por hora, certo? O consumo de energia equivale à multiplicação da potência de um aparelho pela quantidade de horas que ele permanece aí ligado. Você já parou para pensar quantos dos seus hábitos dependem de energia elétrica e em que momento você consome mais eletricidade, se é durante o dia ou à noite, né? O consumo de energia dos aparelhos elétricos, ele varia de acordo com as características, mas também depende do tempo do qual eles ficam ligados. O chuveiro elétrico, por exemplo, né? Ele é um dos equipamentos que mais gastam energia e por isso o seu uso ele costuma elevar significativamente o valor da conta da energia elétrica. Por exemplo, suponha que um chuveiro elétrico de potência 6 watts utilizado durante 2 horas por dia, né? A potência de 100 watts equivale a 6 kW. O tempo de uso é de 2 horas por dia. Assim, para saber a quantidade de energia consumida pelo chuveiro em um dia, o que a gente faz? A gente pega, né, multiplica a potência pelo ΔT, que é o tempo. Então, nós temos o E é igual a potência vezes ΔT, que é o tempo. Então, temos 6, que é a quantidade aí de quilowatt, vezes 2, que é a quantidade de tempo, né? E multiplicamos. Então, 6 vezes 2, nós temos aí 12 kW. Então, ou seja, o uso desse chuveiro consome diariamente 12 kW de energia elétrica. E se a gente quiser multiplicar, quiser calcular o consumo de energia mensal desse chuveiro, basta a gente multiplicar o consumo diário por 30 dias, né? Então, a gente pega aí o 12, né, e multiplica por 30, que vai dar exatamente 360 kW consumidos em um mês.
A medida feita pelo relógio de luz equivale à soma de energia de todos os aparelhos eletrônicos, né, e lâmpadas de uma residência. A concessionária de energia elétrica, ela faz a medição do consumo de energia elétrica e calcula a cada mês quanto que a família vai pagar pela sua conta de luz. Para calcular a corrente elétrica, né, são adotados dois sistemas de unidade, que é o sistema internacional e o sistema prático. A gente tem no sistema internacional, temos o Joule, mas na prática a gente utiliza mais o quilowatt, porque a conta de consumo da eletricidade de sua residência vem nessa unidade. Note que o quilowatt é uma unidade de medida grande e por isso ele é compatível para o uso nas medidas de energia elétrica. Imagine que se sem avisar a companhia de fornecimento de energia elétrica resolvesse enviar a conta de luz em joules. Então o valor aí da energia consumida seria o valor quilowatt multiplicado por 3.600.000, né, de joule, e o resultado seria um valor muito grande, que no mínimo resultaria num susto, né, no dono da conta. Então é por meio de exemplos bem simples que a gente vê como é que é feito o cálculo de energia elétrica. Então vamos considerar que você tome um banho de 10 minutos, né, em um chuveiro elétrico de potência de 5.200 watts. Então a gente primeiro vai calcular, devemos passar a potência do chuveiro para quilowatt, né, e o tempo do banho para horas. Com a potência em quilowatt e o tempo em horas, o resultado do consumo já sairá em quilowatt. Para obter esse consumo, a gente utiliza essa forma que eu já apresentei, né? E aí nós temos o cálculo do consumo durante aí o seu banho. Então, a potência, a gente vê que ela é importante para que você possa calcular coisas simples, para calcular uma potência elétrica em um resistor, o tempo de banho que você demora em um chuveiro elétrico, né? Calcular aí sua conta de luz, né? Quando o equipamento elétrico fica em funcionamento durante um determinado intervalo de tempo. Você pode calcular a energia elétrica que foi consumida e para fazer o cálculo, você multiplica a potência do equipamento pelo tempo de funcionamento e assim a energia elétrica é encontrada, né? No cotidiano é bem comum utilizar o valor de energia elétrica em quilowatt, certo? Então, pessoal, a potência elétrica, né? Ela é calculada graças ao efeito Joule, certo? Então, uma aí tá relacionada à outra, certo? Pessoal, quando a gente utiliza algum aparelho que funciona à base de transformação de energia, a gente pode observar que ele esquenta durante o funcionamento. Isso não é diferente quando a gente tenta lidar com aparelhos que funciona à base de energia elétrica, né? Que esse aquecimento é o que a gente conhece como o efeito de Joule, né? Então, pessoal,
a gente